Olá, vamos conversar sobre esta doutrina que surgiu aí, o João do Apocalipse. Nós encontramos que o irmão Brana nos ensinou que Apocalipse 10, do verso 1 até o 7, existe um acontecimento aí que se refere à mensagem do tempo do fim. No verso 1 em diante, o anjo forte desce como um leão rugindo. E no verso 7, há um profeta na terra, a voz do sétimo anjo, revelando os mistérios dos 7 trovões. E as pessoas acharam um jeito de introduzir mais um homem, e usando Apocalipse 10, 8 ao 11. E eu queria conversar com vocês sobre isso, primeiramente, mostrando uma coisa, que este próprio irmão que hoje prega isto, que acredita que ele é mais um depois do irmão Brana, eu quero mostrar primeiro o que ele pregava antes de 2010, 2009. Esta resposta aqui foi ele que deu para um irmão que cria na existência de mais um homem. E eu quero mostrar que está neste link. Eu coloquei os 2 links aí para vocês verem. É o link, porque o que eu coloquei aqui para fazer o estudo, mas se vocês quiserem confirmar, só ver o link depois. Então, primeiro eu quero mostrar para vocês que antes ele era contra a vinda de mais um homem após o irmão Brana. E hoje ele diz ser este homem, ser mais um homem após o irmão Brana. E eu quero ler o que ele diz aqui. O irmão pergunta se tem outro homem para continuar a obra depois de Brana. Então veja a resposta. A pergunta é se tem outro homem para continuar a obra. Então, a resposta foi essa aqui, ó. Se o irmão não encontrar a fé de rapto nos 7 selos, onde foram revelados os 7 trovões, não encontrará mais em nenhuma pessoa. O profeta diz que os 7 trovões estavam nos 7 selos revelados. Pergunta e resposta número 4, parágrafo 78. Pelo amor de sua alma, ele diz para o irmão aqui, ó. Pelo amor de sua alma, não deixe nenhuma tonteria. Ele chamou de tonteria a ideia de crer que havia mais um homem. E hoje ele está nessa tonteria. Não deixe nenhuma tonteria invadir sua mente e seu coração, mas fique com a palavra, pois somente a palavra é verdade. E não existe, ministério para mais um homem, ou melhor dizendo, para mais nenhum homem depois do irmão Brana. Esta parte aqui é que me chama a atenção. Veja bem o que diz. Pelo amor de Deus, pelo amor de sua alma, não deixe nenhuma tonteria invadir sua mente e seu coração, mas fique com a palavra, pois somente a palavra é verdade. E não existe, veja bem, e não existe ministério para mais nenhum homem depois do irmão Brana, para preparar a esposa de Cristo. Isso é que me deixa perplexo, porque hoje foi criado o ministério da noiva, separado do irmão Brana, porque o que o irmão Brana mostra é que o ministério da noiva já estava acontecendo nos tempos dele, mas fizeram uma separação, colocaram que o ministério da noiva, que o irmão Brana tinha um ministério e que a noiva tem outro, e introduziram mais um homem. E esse mesmo irmão aqui que escreveu isso, hoje se intitula mais um homem com mais um ministério. Então diz aqui, veja o que disse Deus. Tu e tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Não cabe mais nenhuma pessoa entre o mensageiro de Deus, William Brana, e a esposa de Cristo. Veja, na mensagem abaixo, onde o irmão Brana diz quem são os últimos 3 anjos, Lutério, Wesley, e como ele não podia dizer o nome dele, ele disse
Então, se é a última mensagem, como você pode apoiar a entrada de um outro após o irmão Brana, sem ser um falso? Então, nesse tempo aqui, ele dizia que se tiver outro depois do irmão Brana é um falso. E hoje ele está se intitulando um outro. Veja bem, ele diz um antipalavra, um anticristo. E a mensagem do profeta Brana veio dizendo: escapem da marca da besta. Meu irmão, lamento por você, mas Deus poderá ainda usar de misericórdia, porque você crê no profeta. Mas se continuar neste pensamento, esse pensamento que tem outro, estará sem a graça de Deus, que está na revelação dos 7 selos. Vai lembrar que hoje ele está crendo que ele é um outro depois do irmão Brana. Quando ele dizia que era tempo para que aparecesse essa pessoa que eles estavam esperando, era simplesmente porque o profeta era humilde e não dizia que era ele, pois até aquela hora já havia sido revelado os selos, e ele estava pregando o último selo, que cumpre misteriosamente. As pessoas não entenderam, mas tudo estava cumprido. 7º selo, 162. Então veja bem, a pessoa insistiu em dizer, porque o irmão Brana fala em algumas mensagens que está vindo outro, e nós já estudamos isso, e realmente entendemos que o irmão Brana falava outro por ele ser humilde, mas não há outro. O irmão Brana dizia: virá outro depois de mim, porque ele chega a dizer que ele nem era o profeta, o mensageiro, mas que ele também estava esperando. E ele, nesse tempo aqui, esse ministro aqui, tinha essa revelação, e ele disse assim, a pessoa insistiu dizendo: mas o irmão Brana fala que vem outro. Então ele botou aqui, por certo disse isso, porque ainda não havia manifestado o ministério do 7º anjo. E mesmo após esta manifestação, pela simplicidade do profeta Brana, estava esperando um outro. Mas após os selos, encontramos que ele mesmo disse que tudo estava revelado. Bom, então aqui está os links, que é www.apalavrafalada.com.br/perguntas e respostas. Você vai encontrar isto aí, essas respostas dadas por este ministro, que me deixa tão perplexo hoje em ver ele anunciando agora a ideia de um João entre o irmão Brana e a noiva. E isso é o que está na internet. Quem dizeis ser João? A pergunta é: quem dizeis ser João? É uma pergunta. Então, o irmão Brana diz: João foi um tipo da noiva. Mas aqui ele quer colocar que este João é ele, este ministro. Mas eles tiram isso aqui da Bíblia. Veja bem, está em Apocalipse 10, do verso 8 a 11, diz assim: e a voz que algum deles me disse. Veja que não diz a voz que nós ouvimos do céu, porque se dissesse a voz que nós ouvimos do céu, então seria um grupo, seria um corpo, a noiva, porque a noiva é um corpo. Mas aqui ele diz, veja que é um homem só aqui. Veja bem, e a voz que então está falando de uma só pessoa aqui, do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo. Não diz assim, tornou a falar conosco. A pessoa explicou isso para mim. E disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E diz aqui: e fui, não diz assim, e fomos, como se fosse muita gente. E fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse: toma-o e come-o. E ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E diz assim: e tomei, não diz e tomamos, mas diz: e tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. E na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse: me importa que profetize outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Bem, com este versículo aqui, este ministro que antes era contra a existência de mais um homem, ele colocou que este homem é ele. Que depois de Brana está até o versículo 7, Apocalipse 10 até o 7 está Brana, e do 8 ao 11 está este homem tipificado, que seria João. E até eles colocam na internet a foto dele com a espada levantada, dizendo: a espada de Brana está na mão do João. E eu queria ler de novo, mostrar para vocês o outro lado da coisa. Vamos aqui, ler de novo agora. Diz assim: e a voz que quem está dizendo? João.
João está dizendo eu. Então, é claro que ele tinha que dizer eu. Ele não podia dizer nós, porque na ilha de Patmos só estava ele mesmo. Só era um João, só uma pessoa que estava ali. Não tinha duas pessoas com ele, ele estava sozinho. Então ele tinha que escrever e a voz que eu. O irmão Branham mostra que João foi um tipo da noiva. Mas foi João mesmo, esse tipo da noiva. Ele, João, o apóstolo João, não outro homem, mas o apóstolo João, aquele que Jesus amava, aquele que Jesus disse, importa que ele permaneça até que eu venha. Este João, ele disse, eu, a voz que eu ouvi, falou comigo outra vez. Então, vale entender uma coisa. Não é que vem um homem futuramente para ser o João, mas o apóstolo João representou a noiva. Bem, continuando o versículo, e a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo. Ele estava só na ilha de Patmos, não tinha outra pessoa com ele. E disse, vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui, claro que foi, porque ele estava na visão em Patmos sozinho. Então ele tinha que dizer, e fui ao anjo dizendo-lhe, dá-me o livrinho. Bem, o que eu quero dizer com isso é que João, o que aconteceu com João na ilha de Patmos foi uma visão. Foi apenas uma visão. Ele disse, eu fui arrebatado ao dia do Senhor, e ele viu as coisas que brevemente iam acontecer. Então João é um tipo da noiva. Então com ele, aconteceu com ele, o Rembrandt diz que ele é um tipo da noiva. João, não um homem hoje, mas João mesmo, o apóstolo. Então hoje, não é que vai aparecer um homem na terra que será o João. Não, isso já aconteceu. O João já foi na visão e já cumpriu isso aí. Isso aí hoje não é um homem, hoje é a noiva mesmo, porque João tipificou a noiva. Não é que vai vir um homem para tipificar. Vamos ver aqui, né, na mensagem Apocalipse, capítulo 4, primeira parte, parágrafo 175, o irmão Branham diz, João ali na ilha de Patmos, um revelador para a igreja, como no tipo da igreja. Veja bem, um revelador para a igreja, como no tipo da igreja. Então o representante da noiva foi João mesmo. Não é que agora vai levantar um outro João de novo, quer dizer que aí ia cumprir a visão duas vezes. A parte de João já foi feita, ele representou a noiva, agora é a noiva mesmo. Veja, um revelador para a igreja, como no tipo da igreja, que foi levantada até a glória. Suba aqui, mostrando. Tu disseste, ele representou a igreja. Quando o Branham fala igreja, está se referindo à noiva. Parágrafo 176 diz, para todos, veja bem, para todos que ouvirem esta palavra, João o representou. Então ele já representou. Não é que vem outro homem hoje para ser o João. Não, o João já veio. O João representou a noiva há 2000 anos atrás na ilha de Patmos. Agora é a vez da noiva tomar o livro e comer o livro. Mas e o João? Não há um João hoje para representar. Não, essa era do João já passou. Foi o João mesmo. Foi o João revelador do Apocalipse. O João que está na ilha de Patmos. Foi ele que representou a noiva. Não pode ter outro João hoje. Para todos que ouvirem esta palavra, João representou. Amém? João era, veja como o Branham diz era, não diz será, como se vem no futuro. João era o representante do sangue de Jesus Cristo. Testemunha da palavra. Ele era, mais uma vez diz, era uma testemunha do batismo do Espírito Santo. Tinha um companheirismo pessoal com Cristo. Veja que diz que tinha um companheirismo pessoal com Cristo. Não diz que ele terá um companheirismo pessoal como se fosse um homem que está vindo. Não, ele já veio, João já veio. E ele representava, veja, ele não diz que ele vai representar, mas ele representava toda a igreja, pois cada homem ou mulher, menino ou menina que alguma vez creu em Cristo e o aceitou nas mesmas bases, ele será. Agora esses aqui são os futuros, será. Quem vai crer na palavra já foi representado por João, agora virá e comerá o livrinho. Será convocado algum dia, suba para cá. Será aí no futuro. O João hoje já não é mais um homem, mas menino ou menina, homem, mulher, o eleito. Será tomado antes da tribulação. Recorde,
O tempo da tribulação não chegou ainda. Este está sendo tempo do estabelecimento do julgamento. Foi mostrado para João agora o que ia acontecer depois da era da igreja. Vem? Quer dizer, foi mostrado para João. Foi mostrado, está aqui, tá no passado, já foi mostrado para João o que ia acontecer depois da era da igreja. Quer dizer, o que ia acontecer hoje, de 63 para cá, da revelação, foi mostrado lá atrás, há 2000 anos atrás, para esse João que já veio. Não tem nenhum João hoje. Hoje é a noiva que vem para comer o livrinho, mas o João já representou ela. Aqui na outra mensagem, Apocalipse, capítulo 4, segunda parte, os 24 anciões, parágrafo 41, Mombran diz: então João foi convocado para subir mais alto. Suba mais alto, que significa suba aqui. Ele lhe mostrou tudo, veja bem, mostrou, não vai mostrar, mas mostrou tudo que iria acontecer no mundo na era da igreja. Então, há 2000 anos atrás, Deus mostrou para o João apóstolo o que ia acontecer hoje. Então, depois que as eras da igreja terminaram, encontramos então que João era, veja, ele era um tipo de cada verdadeiro crente que será convocado para o alto por Cristo. Então, João representou um tipo de cada verdadeiro crente que será convocado. Isso pode ser homem, mulher, criança. Se for eleito, será convocado a subir. Mas o que eu quero colocar aqui é que não tem um João hoje. Não tem. O João já representou. Não tem um João para representar hoje. O João já representou. Então, se João vem de novo, se tem que ter um João hoje, como João foi um tipo da noiva, e se tem um homem hoje que representa João, então tinha que ter também um Noé hoje. Porque o irmão Brana diz que Noé é um tipo da igreja que perde o rapto e passa através da tribulação. Então Noé é um tipo da igreja. João é um tipo da noiva e Noé é um tipo da igreja. Então, sendo assim, tem que aparecer um homem na terra para representar o Noé. Que o João sobe no arrebatamento e o Noé fica para passar pela tribulação. E não é só um homem que vai passar pela tribulação. Quem vai passar pela tribulação vai ser um povo, um grupo de gente que perderam o rapto. Então, se nós queremos injetar um João hoje, só porque a noiva é tipificada em João, então nós temos que colocar também um Noé, porque a igreja é tipificada no Noé, e esse Noé não vai vir. Então, Noé tipificou também, já está no passado, Noé tipificou os que vão perder o arrebatamento e vão passar pela tribulação. Não é que vem um homem para representar Noé, mas todo aquele que perdeu o arrebatamento e passar pela tribulação da igreja, será um Noé, representado em Noé. Então, da mesma forma é o João. Não é um homem que vem, João já representou. João foi um tipo da noiva que subiu, que viu as coisas futuras. Mas não tem um representante hoje. Então essas coisas eles formam, essas confusão, e eles dão um jeitinho para colocar mais um. E a gente fica preocupado porque a falsa doutrina, a heresia, ela é terrível porque ela arrasta multidões. E o que eu mais fico indignado com a falsa doutrina é porque os que criam a falsa doutrina, eles sabem que está errado. Essas pessoas, eles sabem, eles são, como você viu há pouco, eu li a carta dele dizendo que é anticristo acreditar em mais um. Mas depois que ele caiu nessa perversão, então vim descobrir hoje que eles, era tudo por causa de dinheiro. Tem gente deles aí que já está com Hilux nova, em carros automático e todas essas coisas, e a gente vê as fotos no Facebook e a gente fica pensando, tudo era por causa de dinheiro, e o povo é que é enganado. Então eu tenho que fazer a minha parte é essa. Se você está enrolado com essa confusão, sai disso, isso é mentira. O Rombrando nunca falou nesse João. O Rombrando disse que João já tipificou a noiva, era o apóstolo mesmo que tipificou.
O irmão Branham não disse que vinha nenhum homem para ser o João. Assim como não virá nenhum Noé. Noé tipificou a igreja que vai perder o rapto. Mas não vem nenhum homem que vai perder o rapto para ser o Noé. Então, saia dessas coisas se você estiver enrolado. E que Deus te abençoe. Eu só estou querendo ajudar.